Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Danúbia, sou farmacêutica esteta e hoje nós vamos conversar sobre açúcar e acne. Será que o açúcar causa acne? Essa é uma dúvida bem comum. Me conta, como é aí na sua casa? Vocês consomem muito açúcar? Você tem uma alta ingestão de açúcar refinado? Pois é, eu tinha alta ingestão de açúcar refinado até que eu descobri, né, os malefícios da ingestão do açúcar refinado e da ingestão do açúcar em excesso para o nosso corpo e para a saúde da nossa pele. Desde pequena eu consumia bastante açúcar, então era adicionado no suco, bolo, sobremesas e tudo isso reflete, né, na saúde da nossa pele. Não é fácil reduzir o consumo de açúcar refinado, né? Eu mesma só consegui tirar este açúcar, né? Reduzir o consumo de açúcar e tirar o açúcar refinado anos depois do meu casamento. Era bem difícil quando ia tomar suco, né? E tinha tirado o açúcar do suco, do café, né? A gente sente, né? Não fica palatável, não fica agradável o sabor no início, né? Mas a gente acostuma. Com o tempo, a gente consegue acostumar e reduzir ao máximo o consumo de açúcar. O consumo em excesso de açúcar traz diversas consequências para a nossa saúde e para a saúde da nossa pele. Nesse vídeo, então, eu vou falar para você fisiologicamente como que isso acontece, né? Para você entender como que o açúcar prejudica a sua pele, tá bom? Então, eu vou explicar para você o passo a passo, né? Como acontece esse processo, tá bom? E no fim do vídeo, eu vou te dar dicas práticas, né? Para você implementar aí e conseguir reduzir o consumo desse açúcar e melhorar a sua acne, melhorar a qualidade da sua pele. Então, quando a gente consome o açúcar, a gente tem que se perguntar algumas coisas, né? Será que essa quantidade de açúcar, ela está sendo maléfica, né, para o meu organismo? Será que eu estou consumindo muito açúcar? Qual que é a origem desse açúcar, né? Porque a gente está falando aqui basicamente do açúcar refinado, tá? O açúcar refinado, ele passa por vários processos na indústria para ele ter aquela coloração, para ele ficar branquinho. E o que será que eles colocam ali naquele açúcar, né, para ele adquirir aquela cor, para ele ficar bonito daquele jeito, né? Então a gente tem que se perguntar o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, né? Se é alguma coisa que passa pela indústria, a gente tem que ter sempre, né, essa preocupação, né? O que tem adicionado ali? Será que o que tem ali faz bem, né, para a minha saúde? Será que eu devo, né, consumir? Porque o açúcar refinado, ele é palatável, né? É um sabor agradável. Mas o que tem dentro ali, né? Que o processo de refinamento dele não deixa, né, o açúcar nutricionalmente falando de forma saudável, né? Então é isso que a gente vai conversar aqui durante esse vídeo, né? Eu vou explicar para vocês como que é feito então esse processo, né? E os prós e os contras e como que isso influencia na sua pele acnínica. Então, para a gente começar, né? O açúcar ele é extraído aqui em nosso país da cana, né? Então ele passa pela indústria e chega nesse açúcar branco, né? Então é um processo. Ele não sai, né, da cana branquinho, refinado, né, igual nós conhecemos ele, né? Ele sai daqui da cana, né, um caldo cheio de minerais, cheio de vitaminas. E aí esse caldo, né, da cana passa por vários processos na indústria para deixar ele assim, com essa coloração branquinha, né, visualmente bonito, né, mas que não faz bem, né, à nossa saúde. Então, para, né, obter essa aparência, a indústria adiciona vários ingredientes químicos, né, adicionam esses ingredientes químicos, os aditivos químicos, para ele ficar, então, nessa coloração, né, que a gente observa, né, para ficar com esses grânulos e nessa coloração. Então, na indústria, geralmente, eles colocam cal, né, durante o processo de fabricação e colocam também ácido fosfórico, tá? Então, é adicionado vários aditivos químicos, mas dentre eles, né, eu trouxe para exemplificar para vocês o cal e o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele está presente também nos refrigerantes, né? Então, os refrigerantes, principalmente à base de cola, tem grandes quantidades de ácido fosfórico.
E esse ácido fosfórico, né, consumido em excesso, ele interfere na nossa absorção de cálcio, tá? Então prejudica os ossos, prejudica os dentes. Então a gente deve ficar muito atento, né, em relação a isso. Quanto que eu estou consumindo, né, desse açúcar? Porque na verdade você não está consumindo, né, o produto natural que é extraído da cana. Na verdade, você está consumindo grande parte do que está aqui, são esses aditivos químicos, né? O cal, o ácido fosfórico, entre outras coisas. Então, o excesso desses aditivos químicos no nosso organismo desencadeia vários problemas de saúde, tá? Então, também durante esse processo, o que acontece? Quando é ainda da cana, né, o caldo da cana, como eu falei anteriormente, tem então nutrientes, tem vitaminas, né, tem minerais. E quando passa então por esse processo de refinamento, né, eles adicionam esses aditivos químicos para ele obter essa coloração e zeram praticamente, né, tiram todos os nutrientes do açúcar. Então, é o que nós chamamos de caloria vazia, ou seja, a gente consome esse açúcar, né, ele dá um pico de glicose no nosso sangue, nos dá energia, mas não tem nutrientes, não tem vitaminas, não tem minerais, não tem nada ali. Então, por isso que nós chamamos o açúcar de caloria vazia, tá? E acontece, né, quando a gente consome esse açúcar, um pico de glicose na nossa corrente sanguínea, né? E quais são as consequências disso, né? Quando eu tenho um pico de glicose, eu tenho um pico de insulina, né, que é um hormônio que pega a glicose da corrente sanguínea e coloca dentro da célula, e eu tenho um pico dessa insulina, consequentemente eu tenho um pico de outros hormônios. E essa alteração hormonal, né, está muito ligada com o desenvolvimento e desencadeamento, né, da acne. Outra coisa também que acontece, como ele é essa caloria vazia, né, o que não é utilizado ali no nosso organismo, o que acontece? Nosso corpo estoca isso como gordura. Então, a gente consome aquele tanto de açúcar, o que nosso corpo não vai utilizar, aquela energia, ele pega essa energia e estoca como gordura, né? Então, é um ponto pra gente também ter consciência disso, né? Então, quais são as consequências, né? Então, aumenta esse perfil lipídico, né? Porque o excesso, o consumo desse açúcar refinado, parte dele vai ser transformado, vai ser guardado, né, como gordura no nosso corpo e vai alterar, né, a insulina e outros hormônios. Tem uma alteração, então, no nosso corpo quando a gente consome excessos de açúcar, né? E a consequência disso, né, desse aumento do perfil lipídico, que é esse aumento de gordura e essas alterações hormonais no nosso corpo, isso, consequentemente, é doença e inflamação, tá bom? Então, agora eu vou falar para vocês a relação, né, direta entre o açúcar e a acne, tá? Vou exemplificar aqui para vocês. Esse gráfico aqui, desse lado aqui, são os níveis de açúcar no sangue. E aqui o tempo e hora. Então, quando eu consumo o açúcar, né, ele é digerido rapidamente, o que acontece? Em pouco tempo, em pouco espaço de tempo, aumenta o número do açúcar, né, aumenta os níveis, de açúcar no meu sangue. Então, quando eu consumo essa caloria vazia, né, esse açúcar refinado, ele é rapidamente absorvido, né, e aumenta esse pico de açúcar no meu sangue. E isso a gente chama de alto índice glicêmico, tá? A gente chama isso de alto índice glicêmico. Em pouco tempo que você consumiu, ele já eleva os níveis de açúcar no sangue. É absorvido muito rápido. Então, quanto mais rápido, né, esse açúcar é absorvido pelo nosso corpo, mais alto é esse índice glicêmico. Então, quando a gente tem essa absorção rápida, o que acontece? Nós temos também o pico de insulina, como eu falei para vocês. A insulina pega esse açúcar que está na corrente sanguínea e coloca ele dentro da nossa célula para ele ter energia, né? O que a gente não for usar como energia, as nossas células guardam esse açúcar em forma de gordura, tá? E quando eu tenho altos níveis, então, de açúcar no sangue, eu vou ter também altos níveis de insulina. Aumenta esses hormônios para fazer a captação dessa glicose e colocar na nossa corrente sanguínea. E essas alterações hormonais alteram também, né, a produção dos hormônios andrógenos. Esses hormônios andrógenos são hormônios que estão ligados diretamente com a formação de acne. Esses hormônios ativam a glândula sebácea, então a nossa glândula começa a produzir mais sebo, mais oleosidade, e o óleo é o substrato, né, para a bactéria da acne se desenvolver.
Então, é essa a ativação direta do açúcar e da acne. Então, eu consumo muito açúcar, dou esse pico de glicose na minha corrente sanguínea, tenho pico de insulina, tenho pico de hormônios andrógenos, e esses hormônios andrógenos estimulam as glândulas sebáceas a produzir mais sebo, e isso, a consequência é acne, tá? Então, a gente tem que procurar consumir alimentos que tenham baixo índice glicêmico, que não dão esse pico de açúcar rápido na nossa corrente sanguínea, né? Então, a gente tem que consumir alimentos que vão aos poucos ali colocando essa glicose na nossa corrente sanguínea, tá? Para não ter, então, esse pico de insulina, esse pico de andrógeno, tá bom? E a ativação indireta, né? Além, né, do que eu já falei das questões hormonais, tem também a questão da nossa saúde intestinal, né? Quando eu como, tenho uma dieta, né, uma alimentação com altos níveis de açúcar, rica em açúcar refinado, o que acontece? As bactérias do intestino, aqui no nosso intestino tem muitas bactérias, tem bactérias boas e bactérias ruins. E elas vivem ali em simbiose, né, em equilíbrio. Quando eu tenho essa disbiose, é o quadro que nós chamamos quando aumenta as bactérias ruins do nosso intestino, né? E o açúcar é como se as bactérias ruins gostassem do açúcar. Então, quando chega esse açúcar aqui no intestino, e esse açúcar é o alimento para as bactérias ruins, né? A consequência disso é o aumento dessas bactérias ruins, tá? E quando a gente tem a desbiose, esse aumento dessas bactérias ruins, acontecem vários outros problemas aqui no nosso intestino, como a hiperpermeabilidade intestinal, né? Quando eu tenho as células do intestino, são todas juntinhas, né? E a hiperpermeabilidade, as células separam, abrem um vão entre uma célula e outra. Então, ali começa a entrar restos alimentares, bactérias, e isso tudo vai para a nossa corrente sanguínea e ativa a inflamação. Então, quadros de desbiose intestinal não é legal, né? E o excesso de açúcar leva a esses quadros de desbiose intestinal, tá? Além disso, como eu falei para vocês, no açúcar refinado tem esses aditivos químicos, né? Tem a adição, então, dessas substâncias químicas que, quando chegam no nosso intestino, ativam o sistema imune, né? Você come muito açúcar refinado, chega ali várias substâncias químicas, o nosso corpo não reconhece aquela substância química, então ele ativa o sistema imunológico, né? Então, quando ativa esse sistema imunológico, a consequência disso é a inflamação crônica, né? E isso resulta em acne também. Então, é essa a ativação indireta, né, do açúcar em relação à acne. Então, recapitulando, né, nós vimos até aqui que a acne e o açúcar têm relação direta e indireta, né? Então, o açúcar altera os níveis hormonais, o açúcar leva à desbiose intestinal e também essas cargas tóxicas, né, que vêm ali junto com os aditivos químicos que estão nesse açúcar refinado, gera, né, a ativação do nosso sistema imunológico. Então, né, como eu já falei anteriormente, a alteração hormonal, né, a alteração da microbiota e essas toxinas, a consequência de tudo isso é acne. Então, elevado consumo de açúcar refinado, causa alterações hormonais, alteração na microbiota intestinal e também nós recebemos essa carga tóxica, né, essas toxinas, que são essas substâncias químicas que tem no açúcar refinado. Como eu falei, a consequência é acne, tá? É inflamação e acne. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as orientações práticas, né? Como que você faz aí no seu dia a dia, então, para diminuir esse consumo de açúcar, né? E ter mais saúde na sua pele, diminuir, né, a sua acne persistente. Então a gente tem que pensar no açúcar em 2 pontos. A qualidade e a quantidade, né? Quando a gente fala de quantidade, a gente tem que reduzir ao máximo esse consumo, né? Porque a gente não consome o açúcar, às vezes, só adicionando num suco ou adicionando num bolo, né? Existem vários alimentos industrializados que são ricos, né, em açúcar. Então, a quantidade que a gente absorve, que a gente ingere desse açúcar ao longo, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, é uma quantidade muito grande, né?
existe até um esclarecimento, né, do Ministério da Saúde que fala que o brasileiro consome cerca de 30 quilos de açúcar ao ano, né? Isso é muita coisa, é cerca de 18 colheres ao dia, né? Então, não é só na colherada que a gente adiciona, né, nas nossas refeições, mas é também devido ao alto consumo, né, de alimentos industrializados, ultraprocessados, que também estão ricos em açúcar, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção em relação a essa quantidade de açúcar que nós estamos ingerindo. Outra coisa também é a qualidade desse açúcar, né? O açúcar, existem açúcar que não tem caloria vazia, né? Não é a caloria vazia como o açúcar refinado, né? São açúcares ricos em nutrientes, vitaminas. Então, a gente tem que sempre pensar nessa qualidade, né? Esse açúcar que eu estou ingerindo, ele tem nutrientes, ele tem vitaminas, ele tem baixo índice glicêmico, ele não é aquela caloria vazia e ele não dá aquele pico, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente for usar um açúcar, né, tentar diminuir ao máximo, mas quando for usar, tentar achar um que seja rico em nutrientes, minerais, vitaminas e que não dá aquele pico de glicose na nossa corrente sanguínea que causa as alterações hormonais, tá? E aqui um exemplo, né, de açúcar que tem menor índice glicêmico e tem nutrientes é o açúcar de coco. O açúcar de coco, ele tem inulina, que é uma fibra solúvel em sua composição. E por ele ter essa fibra, né, ele não altera aquele pico de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, é um açúcar considerado de baixo índice glicêmico, né? Ele tem calorias, ele é um açúcar também, né? Mas ele tem menor índice glicêmico, porque ele tem uma fibra ali junto com ele, e tem nutrientes também, né? Outro açúcar também que eu posso citar como exemplo é o açúcar demerara, né? Ele tem ali ainda nutrientes, né, na sua composição. Então, não é só a caloria vazia, né? Então, eu vou estar consumindo menor quantidade, mas uma opção que tenha ali nutrientes e que não dão esse pico de glicose na nossa corrente sanguínea, tá? E a gente pode fazer também substituições, né? Existem várias especiarias que quando a gente coloca nas nossas preparações, trazem muito sabor, né, ao alimento. Então, com isso, a gente consegue, né, reduzir o consumo do açúcar. Então, canela, cravo, erva doce, tudo isso quando a gente adiciona nas nossas preparações, né, além de trazer muito sabor e ter nutrientes, ser ricos, né, em antioxidantes também, que fazem bem para a nossa saúde, a gente consegue, né, com esses novos sabores adicionados, a gente consegue diminuir, então, o consumo do açúcar. Em relação à quantidade, nós temos papilas gustativas na nossa língua, né? Então, quando a gente começa, né, a diminuir o açúcar, a gente sente muito, né? A gente sente muito, né, que tá faltando algo ali. Mas a partir do momento que a gente insiste, né, que a gente continua diminuindo, né, esse açúcar, as nossas papilas gustativas, elas são renovadas, né, de 15 a 20 dias tem essa renovação dessas papilas gustativas. Então, a gente tem que insistir, né, chega uma hora que se você não consegue tomar um café sem açúcar, se você insiste, né, por mais de 15 dias, você vai acostumar com aquele sabor, né, aí quando você consumir o café com açúcar, você já vai sentir diferença, né? Porque as suas papilas gustativas foram renovadas, né? E você já não está mais acostumado, né, com aquele sabor. Então, é questão de insistência, né? A gente tem que decidir o que eu quero. Eu quero cuidar da minha saúde, da saúde da minha pele, não quero, né, ter acne ativada por esses hormônios. E é questão de decisão, né? Nós temos que decidir. Eu quero ter a minha pele saudável, né? Não quero ter acne. E eu quero diminuir esse consumo de açúcar. Então, a partir do momento que você decide isso, né, e insiste nesse processo, não é um processo fácil, né, porque a gente já está acostumado, né, com altos consumos, né, de açúcar, então não é um processo fácil. Mas a partir do momento que a gente começa a insistir nisso, chega uma hora que vai ficar fácil, né, porque o nosso próprio organismo já faz uma faxina ali nas papilas gustativas antigas, vão embora e vem novas, né, te dão a oportunidade de recomeçar, tá bom? E às vezes as pessoas também questionam muito em relação ao valor, né? Porque o preço, né, de um
açúcar que tenha nutrientes, que tem menor índice glicêmico, é mais elevado, né, do que o preço do açúcar refinado, um açúcar comum. Mas a gente tem que pensar sempre que a gente está diminuindo essa quantidade, né, de açúcar. Então eu não vou consumir esse açúcar mais nutricional, né, esse açúcar que tem nutrientes, que tem menor índice glicêmico, eu não vou consumir ele em grandes quantidades. Então é um investimento mesmo na sua saúde, na saúde da sua pele, né? Essa em relação a comprar, né, açúcar com qualidade, né, com nutrientes. E a gente tem que ficar bem atento, como eu falei já anteriormente, nos produtos industrializados, ultraprocessados, o açúcar vem com vários nomes diferentes, né? Glicose, frutose, sacarose, maltodextrina, maltose, açúcar cristal, glicose de milho, açúcar invertido, xarope de malte, xarope de milho, açúcar líquido, dextrose, maltose e calda de açúcar. Então vem com vários nomes esse açúcar nos rótulos. Nós temos que diminuir, né, esse consumo de ultraprocessados ao máximo, né, evitar mesmo o consumo. Mas se você for consumir algum produto, observe o rótulo, né, vê a quantidade de açúcar que tem ali, vê se tem alguns desses nomes, né, nesse rótulo, que isso tudo indica, né, que tem grandes quantidades. Esses nomes indicam que tem grandes quantidades de açúcar no produto, né. E isso vai trazer, né, muitos malefícios aí para a saúde da sua pele. Então, se você quiser tirar um print desse vídeo, para você depois ter aí os nomes, os outros nomes que a indústria dão ao açúcar. Então, para resumir, nós falamos os malefícios, né, do consumo do excesso de açúcar, né? Eu falei também para vocês a relação direta entre o açúcar e a acne, né, que causa alterações hormonais. Falei da relação indireta, que causa também vários problemas na saúde do nosso intestino e que tudo isso gera inflamação, ativa o sistema imunológico e, consequentemente, aumenta a acne, tá? Então, o açúcar, sim, ele causa acne, né, consumido em excesso. Eu queria deixar também mais uma mensagem para vocês, né, que a cada refeição você tem o poder, né, de decidir o controle da sua acne. Então, a cada refeição, a cada coisa que nós colocamos para dentro do nosso corpo, nós temos esse poder, né, de decidir se nós vamos ter saúde na nossa pele, se nós vamos controlar a nossa acne ou se nós vamos ativar a inflamação. Tá? Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você, que você repense aí o seu consumo de açúcar. Se for consumir, né, procure por um açúcar que tenha maior qualidade, né, que tenha nutrientes, que tenha vitaminas, que não tenham também esse pico glicêmico alto, né, que sejam açúcares de menor índice glicêmico. Para fortalecer nossa comunidade, me conte aqui nos comentários como é o seu consumo de açúcar refinado, como é o consumo de açúcar refinado aí na sua casa. E compartilhe esse vídeo com seus familiares, pois assim todos terão a oportunidade, né, de adquirir este conhecimento e ver quanto é benéfico fazer essa transformação. Obrigada e até o próximo vídeo.